Investidores, vamos para mais uma análise. Hoje quero compartilhar com vocês o que é que eu estou enxergando aqui para o Bitcoin, tanto pela análise técnica quanto pela análise de sentimento. Em especial, quero dar destaque hoje para a análise de sentimento, porque o que a gente está vendo aqui me faz acreditar que a gente está próximo de um rompimento para cima. Então, vamos lá. Eu gosto sempre de começar lembrando qual era a nossa ideia compartilhada anteriormente. Eu acredito que se você vem acompanhando aí os vídeos anteriores, você sabe que a gente vem bem bullish aí para o Bitcoin. Mas vindo aqui já para análise técnica, a gente havia comentado que essa faixa aqui dos 67 não seria tão fácil, né, para a gente romper. A gente chegou a comparar por diversas vezes o movimento atual corretivo que apresentamos aqui no Bitcoin com o que a gente teve anteriormente, nesses dois pontos aqui de grande importância, os 64 e os 67, muito parecido com esse movimento que a gente teve aqui atrás, né? Onde a gente tem dificuldade na primeira faixa para ultrapassar, tem dificuldade na segunda região de resistência. Então tá bem parecido os movimentos quando se trata de análise técnica com o que a gente teve aqui atrás. A gente sabe que o passado não se repete, mas ele rima, e então tá bem parecido esse movimento que a gente vê aí do Bitcoin. Essa faixa de resistência que se aproxima aí do nível de 0,68 de Fibonacci do topo ao fundo, é a região do stop loss anti e ponto de controle, a faixa que mais teve negociação durante esse range aqui. O preço chegou a capturar a liquidez acima do topinho anterior e por enquanto tivemos uma rejeição, mas acredito que foi uma rejeição temporária e que a maior probabilidade é que a gente rompa isso para cima e venha eventualmente tentar a próxima região de resistência, que vai estar lá entre os 69 e os 71 mil dólares, que é ali o topo do range. E o ponto de controle é a faixa que mais teve negociação durante essa pernada de baixo. Chegando lá, a gente vai ter que reanalisar a análise técnica de sentimento para ver se a gente vai ter força para romper e sair cantando pneu para buscar novas máximas. Acredito que sim, porém a gente sabe que o mercado é dinâmico, a gente precisa que o ativo chegue na região e a gente refaça aí uma nova análise, em especial quando se trata de análise de sentimento. Já comentei com vocês que não podemos duvidar da possibilidade de eventualmente a gente vir aqui acima e voltar, continuar nessa lateralização para depois a gente iniciar uma alta, se estendendo aí esse padrão corretivo, algo como já aconteceu aqui na Usha, né? A gente trouxe esse exemplo aqui anteriormente, onde a gente teve uma grande correção para depois a gente retomar para a tendência de alta. Então, já ciente aí das próximas resistências do Bitcoin, eu sempre gosto de trazer as faixas de suporte que eu estou de olho para possíveis compras, mas sinceramente eu não estou acreditando em grandes retrações mais aqui para o Bitcoin. Está com muito cara que a gente vai romper para cima, porém mesmo sabendo disso eu não operaria comprar nessa região. Para mim as melhores faixas para estar comprando já deu, né? A gente teve diversas oportunidades aí nas semanas anteriores, tanto aqui no fundo do range quanto aqui ficou muito claro que o Bitcoin iria subir algumas vezes aqui, compra nessa região. Porém, nessa faixa onde a gente está é uma região de resistência. Apesar de eu estar mais bullish, o sentimento está extremamente bullish, como eu irei compartilhar com você, eu não faria compra nessa região, basicamente respeitando a resistência. Quando a gente vem aqui para o análise de sentimento, conseguimos observar. Primeiramente, eu queria dar destaque para o order book, tá? Ficou bem interessante o que vem acontecendo aqui no order book. Desde lá do fundo, quando o Bitcoin formou o fundo lá nos 56 mil dólares, conseguimos observar grandes ordens de instituições abaixo. Interessante que depois que a gente fez o pivô, novamente, essas ordens tiveram aqui um follow-up, vindo para essa faixa de 60 mil dólares, fazendo suporte ao preço, a gente voltou a subir. E novamente a gente viu essas ordens aí subindo novamente para essa faixa agora dos 64 e agora subindo mais no dia de hoje aqui. Então agora se acumulando a partir de 65.500. Bem interessante essa pressão compradora no order book da Binance Futures. Olha, eu uso o Trading Light aí faz anos e eu nunca vi uma pressão dessa seguindo o preço a cada pivô que ele faz. Realmente bem interessante essa pressão compradora que vem acontecendo aqui no order book da Binance Futures. Então a gente já consegue observar um order book bem pesado na parte compradora e na parte vendedora extremamente vazio, não tem ordens acima, tá? A gente tem uma camada aqui nos 70 mil dólares, mas bem fina, nada se compara com o que a gente está vendo aqui nessa parte inferior. Então demanda a gente... Quando a gente olha aqui na análise de sentimento, conseguimos observar um long short ratio caindo, que é positivo, com o aumento do open interest, né? Então temos um LRA bullish, mostrando para a gente ter maior probabilidade de romper para cima. Porém, não podemos descartar o fato de a gente estar na resistência, né? Outro fator que estava chamando bastante atenção é o CVD. O CVD nos mostra o acumulado de compras e vendas a mercado. Conseguimos observar que ele vem perdendo fundos aqui, enquanto o preço não está perdendo fundo, né? Deixa eu eliminar aqui o order book no fundo. Observe que o CVD vem perdendo fundos, enquanto o preço vem formando
fundos mais altos, inclusive até no curto prazo, que a gente consegue observar isso acontecendo. Não só esse CVD da linha branca, mas também o CVD da linha amarela, que é o CVD agregado, né, da linha branca. Para quem já estudou a aula que tem aqui no canal de CVD, talvez já conheça meu template. Essa linha aqui amarela é o CVD agregado de várias corretoras. Ele também vem perdendo fundos, enquanto o preço não bem positivo, isso aqui. Então temos todos os indicadores da análise de sentimento apontando para cima, inclusive o order book. Faz tempo que a gente não vê tudo confluindo aí para cima, porém eu preciso ressaltar, estamos na resistência e precisamos respeitar a resistência. Eu particularmente não compro nessa faixa onde a gente está agora, mas analisando os indicadores, me parece que a maior probabilidade é que a gente rompa para cima, para tentar alguma coisa ali em cima. Tudo que você acabou de ver aqui na análise de sentimento se assemelha muito com o que ocorreu aqui no Bitcoin, lá naquele padrão que a gente começou aí comparando quando estávamos na análise técnica, né? Nesse rangezinho aqui de trás. Eu fiz questão de voltar, eu sempre gosto de estudar o passado, nessa faixa aqui na análise de sentimento, para a gente analisar como é que estava o sentimento lá na região. A gente consegue observar o seguinte, tá? Tentamos aí a primeira vez romper o topo anterior, teve um certo trabalho. Tentamos a segunda, apresentamos uma lateralizaçãozinha. Observem o que ocorreu nessa lateralização. Conseguimos observar o preço formando fundos mais altos, enquanto o CVD, o indicador que acabamos de estudar, começou a perder fundos, enquanto o preço não, tanto aqui no prazo maior quanto também no prazo menor. Isso mostra pra gente que as pessoas estão vendendo no mercado. E se as pessoas estão vendendo no mercado, o preço deveria estar perdendo fundos também junto com o CVD. Se isso não está acontecendo, muito provavelmente temos ordens a limite de instituições nessa região absorvendo essas vendas a mercado com o objetivo de acumular e jogar o preço para o outro lado. A gente vê que foi isso que aconteceu e estudando o passado a gente vem aqui presente e vê isso acontecendo novamente. Lembrando que estamos falando de probabilidades, eu já vi diversas vezes o CVD estar dessa maneira e a gente perder fundo, mas na maioria das vezes a maior probabilidade é que a gente suba a partir de um movimento como esse. Antes do rompimento para cima, conseguimos observar também uma melhora aqui dos indicadores de sentimento, long short ratio caindo aí aos poucos com o aumento do open interest, né? CVD agregado também naquele momento teve um comportamento bem parecido, onde ele começou a perder fundos, enquanto o preço não, terminou a gente explodindo para cima. De brinde temos o order book, desta vez extremamente comprador, como eu disse para vocês durante a análise. Eu nunca vi um follow-up desse das ordens como eu estou vendo aqui agora na Binance Futures. Todo o fundo ascendente que o preço tenta fazer, a gente está vendo um aglomerado de ordens seguindo o preço, bem interessante. Me parece que no mínimo vamos tentar alguma coisa aqui acima, tá? Então acredito que temos aqui numa lateralização temporária para eventualmente romper para cima. Mas mesmo sabendo disso, não compro nessa região. Acredito que as melhores oportunidades de compras já foram. Através da mensagem do vídeo é para mantermos confortável com nossa exposição e quem sabe tá pegando long aí em um altcoin ou outra que já esteja interessante. Para finalizar, eu queria dar uma passada aqui no S&P rapidão nele, que rompeu a all-time high com força, era algo que a gente já esperava, em especial quando a gente estava nesse fundo aqui por volta dos 5.000 pontos, a gente observou o maior volume aqui no fundo, algo muito parecido com o que ocorreu aqui atrás e nos favoreceu aí para ter uma pernada de alta em seguida. Acho que não está sendo diferente dessa vez e está bem interessante o que a gente está vendo por aqui. Eu estou bastante atento no DXY porque ele está nesse momento na verdade, segurou aqui o suporte dos 104 pontos, baita de um suporte horizontal, mas já gostei de ver o comportamento aqui do price action. Apesar de a gente ter segurado aqui no suporte dos 104, 103 pontos, a gente consegue observar aqui um engolfo aqui mostrando uma força pela parte dos vendedores, então talvez a gente venha a perder esse suporte. No momento tem um alerta aqui nos 103,768, se a gente perde aqui esse suporte horizontal, podem comemorar aí que é festa nos mercados globais e muito provavelmente não vai ser diferente no mercado cripto, né? O DXY, para quem não conhece, é o índice de força do dólar. Regra geral, quando ele está subindo, os mercados em geral estão caindo e quando ele está caindo, os mercados em geral tendem a subir. Então ficamos acompanhando aí o DXY, se perder essa faixa aqui dos 103, vai ser bem interessante aí para os ativos de risco, beleza? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões deixe aí nos comentários. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.